Salve, salve amigos do canal Equador das Coisas. É com grande prazer que estamos aqui novamente para conversar um pouco sobre literatura e sobre aquilo que eu acredito ser a boa literatura. Hoje nosso vídeo vai versar sobre um autor pernambucano, ali da cidade de Vitória de Santo Antão, chamado Osman Lins. Osman Lins é um autor que considero ainda ser muito pouco explorado, muito pouco vivenciado, muito pouco estudado no meio literário nacional, mas que mereceria um maior afinco no seu estudo, mereceria mais prestígio diante da qualidade inenarrável de suas obras, ok? Muito bem, eu escolhi falar aqui de sua obra-prima, o romance Avalovara, que é considerado por muitos uma espécie de Rayuela, o jogo da amarelinha criado pelo belga argentino Julio Cortázar. Ok, esse romance foi publicado no Brasil, o Avalovara foi publicado no Brasil em plena crise petrolífera, em plena crise petroleira de 1973. O mundo passava por um processo de embargo, petróleo que atingiu todos os patamares até então nunca antes dimensionados. O Brasil foi muito atingido também. Quem não lembra aqui, as pessoas mais velhas, da profusão imediata da produção de automóveis movidos a álcool no Brasil. Foi por conta desse processo aí de crise envolvendo a produção e a comercialização do petróleo ali no início da década de 70. O Brasil criou um programa chamado Proálcool, que incentivava as montadoras de automóveis a produzirem automóveis movidos a álcool, ao nosso famoso combustível oriundo da cana-de-açúcar. Muito bem. Voltando ao livro, Avalovara. Avalovara é um livro sui generis, apesar da gente poder fazer uma analogia, uma comparação aí ao Rayuela do Julio Cortázar. Avalovara é sui generis, ele é montado sobre quadrados e espirais e toda a sua trama se move a partir de um estímulo antigo baseado no quadrado de Sator. Esse quadrado, de acordo com estudos, foi encontrado, presenciado pela primeira vez em 1925, se não me engano. Depois vocês podem confirmar isso, na cidade italiana de Pompeia. Na obra, o Osman Lins atribui a criação desse quadrado de Sator por um escravo chamado Loreios. E é a partir de Loreios que toda a trama se constitui. Apesar de que, para mim, o personagem mais fundante, mais cristalizado ali na obra Avalovara seja Abel. Abel que procura incessantemente encontrar as diversas formas de amor em mulheres que passaram por sua vida. Ok? O quadrado Sator, ele é representado pelas palavras Sator arepo tenet opera rotas, em latim, que significa, fazendo aqui uma pequena pesquisa, que significa o Criador mantém cuidadosamente o mundo em sua órbita. Repetindo, o Criador mantém cuidadosamente o mundo em sua órbita.
É um livro muito difícil de ser comentado, porque ele pode ser lido sob diversos prismas, com direções diferentes a cada situação que for lhe imposta, certo? Então cada um pode tirar aí suas conclusões. As minhas conclusões, mais fidedignas à leitura que fiz, foram publicadas recentemente no portal Só Sergipe e repostadas no dia seguinte em meu blog, o equadordascoisas.blogspot.com. Se você tiver interesse em ler as minhas impressões, fiquem à vontade, ok? Este livro, que se baseia nessa engrenagem palindrômica do quadrado de Sator, na minha visão, que é subtitulada de Notas sobre Abel, a Mulher Sem Nome, Ross e Cecília, ele é um romance que perpassa todo o percurso da humanidade. A primeira visão que eu tive que é um romance que perpassa toda a história de uma humanidade que é sempre necessitada de algo para ser movida, para ser direcionada. Seja esse algo uma ideologia, seja esse algo uma doutrina, seja esse algo um medo, seja esse algo uma forma empática de se pronunciar perante os outros, ok? E é por isso que a todo momento nós estamos entrando em espirais, rodando, subindo, descendo e sempre nos esbarrando em lados, arestas, quadrados, paredes, partes que não se movimentam. Apesar do movimento da subida e descida, estamos sempre encapsulados de alguma forma. É engraçado porque recentemente eu fiz uma viagem à Vitória de Santo Antão e enquanto minha esposa ficava dando seguimento a um curso que ela estava fazendo lá, uma supervisão, eu comecei a rodar pela cidade em busca da casa onde teria nascido o Osman Lins. E infelizmente não encontrei. Busquei na internet o endereço, fiz uma busca bastante minuciosa, mas as casas que encontrei nos possíveis endereços, no possível endereço, nas proximidades ali, não me soaram muito, é, como é que eu posso falar? Não me soaram muito condizentes à moradia de Osman Lins. Acredito que a casa dele não exista mais, o que é deveras muito triste para a memória nacional. Mas eu fiz aqui um texto e dialoguei com a professora Hermelinda Ferreira da Universidade Federal de Pernambuco. Então, ao longo do texto que eu vou ler aqui para vocês, vai existir algumas falas da professora Hermelinda que corroboram, que coadunam aquilo com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu construí de impressão acerca do livro do Osman Lins, ok? Então vamos lá. O título é Avalovara e suas mulheres. Notas sobre Abel, a mulher sem nome, Ross e Cecília. Osman Lins é um exímio construtor de máscaras, pois mascarados são seus personagens no enredo mítico de sua obra. O romance Avalovara, obra-prima. Mascarados não por não conterem em si menos caráter, como o ilustre Macunaíma,
de Mário de Andrade, mas sim por serem elas as personagens, entidades existentes primordialmente numa esfera de imaginação onírica que, por diversos momentos, sufoca a presença de uma anunciada realidade. Osman Lins, 1924, falecido em 1978, pernambucano de Vitória de Santo Antão, literalmente põe as personagens sobre a palma da mão do leitor, como que almejando um fenômeno receptivo baseado em referencialidades mais espontâneas ou automáticas. Assim sendo, não basta a simples leitura, a mera decodificação dos códigos linguísticos. O comum debruçar-se sobre a obra para a boa compreensão da trama. A atitude decisiva do leitor perante o texto é agora o que importa mais, pois o leitor tem diante das vistas um multilivro, um polilivro, cuja fabricação das compreensões vai se basear nos caminhos tomados por ele, sujeito que lê. Com o leitor podendo compor histórias variadas e variáveis a partir de uma história central, as personagens em Avalovara também passam a agregar dentro de suas existencialidades o caráter de mutabilidade, moldando-se sempre que requeridas a partir das rotas desejadas pelo leitor. Essa foi uma fórmula encontrada por Osman Lins para lutar contra o fantasma do fim esgotamento do gênero romance, ideia muito em voga nos anos 70, década em que Avalovara foi publicado, mais especificamente em 1973. Para ele, com a disponibilidade escancarada do poder de coagir e coproduzir a narrativa, tanto o leitor quanto o romance se fortificariam enquanto sujeito ou gênero textual, respectivamente, e por conseguinte apagariam qualquer vestígio factual acerca da não sobrevivência do romance dentro do vasto universo da literatura. O início dessa revolução estrutural na obra do escritor pernambucano se dá com a publicação de Nove Novena, livro de narrativas curtas datado do ano de 1966. Inclusive, e para fortificar a preocupação diante do referido tema, a questão da estrutura romanesca, principalmente os elementos espaço-temporais, foi objeto de pesquisa durante toda a vida acadêmico-intelectual do autor. Segundo a professora doutora Ermelinda Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, sua insistência no estudo da estrutura, sobretudo a do espaço narrativo, tema de sua tese de doutorado, e sua exigência por um leitor participativo, presente em textos construídos como jogos verbais e visuais, vistas à luz das questões postas pelo avanço dos mais recentes meios de comunicação, adquirem aquela clareza a que ele tanto aspirava quando falava de sua obra. Comparável a O Jogo da Amarelinha, Rayuela, obra labiríntica máxima do belga argentino Julio Cortázar, Avalovara é, por assim dizer, um romance desprovido de sequenciamento lógico, onde o espaço, o quadrado, bifurca-se no contato com o tempo, a espiral, num movimento de contágio temático que beira o assombroso. O espaço é a própria edificação das personagens, que habitam inatamente o território da racionalidade. Figurada pelo quadrado, e que sem cerimônia transitam sobre o plano simbólico metafórico onírico de um local que é apenas simulação, mas perfeitamente existível, a espiral. Avalovara é uma obra virtual, se entendemos virtual como oposto ao atual, e não ao real. Real sem ser atual e ideal
sem ser abstrata. Esta obra ditava há 3 décadas, agora um pouquinho mais, não é isso? Os preceitos de uma nova forma para a escrita e para a leitura, elaborando-se não como romance de ficção científica, mas como uma ficção científica do próprio romance, como uma metáfora cibernética de um futuro possível para a literatura, projeção imaginária e idealizada de um suporte que viesse somar uma riqueza de possibilidades à palavra, potencializando-a e aos seus efeitos no mundo, reforça a professora Ermelinda. Sobreposta ao quadrado da razão, a espiral mágico-mitológica do enredo elabora a passos vagarosos e milimetricamente pensados os fragmentos de uma moldura única. Cada fragmento constitui uma personagem que, por sua vez, representa a necessária estrutura para que o outro passe a existir, mesmo que este outro aparentemente apareça destituído de realismo. Realismo, no caso de Avalovara, não é nem de longe um dos objetivos que norteiam o leitmotiv da obra. É como se o irreal, visto aqui como uma opção de recurso literário, funcionasse a vapores plenos em matéria de complexidade formal e conteudística. Toda personagem surge de uma aresta, de uma esquina onde uma lacuna possibilita uma entrada. Mesmo sabendo que só há uma entrada para o mundo da razão, ou seja, para o quadrado, que é pela ponta da espiral, ou seja, a voz do narrador, caminho sem razão. Sendo assim, todo personagem é um só. O espaço delimitado e percorrido pela espiral, o quadrado. A espiral representa o infinito, o quadrado simboliza o além infinito. A espiral está dentro do quadrado que, apesar de ser o ad infinitum, é um território demarcado, portanto finito em sua infinitude. As personagens escorregam pelo corpo imaginário da espiral e elaboram um trançado de ações que se movimentam para um certo aglutinador de energia, para uma espécie de olho de furacão, de acordo com Ermelinda Ferreira. Osman Lins acopla seus motivos clássicos, grande parte deles de influência medieval, traduzindo talvez um paradoxo que se percebe em toda a sua obra, tantas vezes verbalizado em seus textos de intervenção e de crítica. Um misto de amor e de horror à tecnologia, à máquina, ao ruído contemporâneo, que o fazem desviar a atenção constantemente para a arte antiga. Este sentimento ambíguo de desejo, de repúdio com relação à modernidade, este apreço confesso à história e ao ritual, ao lado da criação de procedimentos narrativos que aniquilam a linearidade e a sequencialidade históricas, encontram tradução em Avalovara. Na busca de ambientação na arte medieval, pintura, música e literatura, representada pelos volteios da espiral, posta sobre ou dentro de um arcabouço racional, o quadrado. Abel, persona e narrador do livro, divide seu protagonista com o amor de sua vida, uma personagem mulher sem nome, representada por um símbolo gráfico circular pontuado ao centro e com duas espécies de aspas na parte superior. A mulher que não possui nome é criação de Abel, portanto também protagoniza o romance que Abel está escrevendo. Isso reforça a ideia de que Avalovara é, segundo o próprio Osman Lins, uma alegoria da arte do romance. Há um romance dentro de um romance, uma história dentro de outra, uma ficção no interior de uma ficção. A mulher sem nome, na verdade, não existe. Ou existe para além dos muros da realidade, que não é real, ou seja,
a realidade do romance escrito por Abel. Para Marisa Baltazar Soares, professora doutora da USP, a Valovara ficcionaliza sua própria elaboração, onde é proposto um enredo em jogo palindrômico que nada tem de gratuito, mas, pelo contrário, promove a possibilidade de ruptura com a linearidade do tempo narrativo. A mesma ruptura perseguida pelo personagem central Abel, um escritor marcado pela tensão entre a história imediata e um projeto literário de cunho universalizante, fundado no tempo mítico e para quem o passado não se cristaliza, mas se faz, como na utopia benjaminiana, a condição de transformação do presente. Abel a descreve como sendo ela filha de um ciborgue, simulacro de duas existências, mulher feita de metades e junções. Ao passo que a ama, Abel também a odeia, por saber que a única verdade da personagem amada é que ela não pertence ao mesmo plano existencial que o seu. É na experiência de amor e morte de Abel, junto a três mulheres, que ambiguamente são personagens do romance, no mesmo grau de ficção em que está Abel e, simultaneamente, sugerem-se como personagens de segundo grau, isso é, criações dele, que surge a experiência do tempo único, diz Marisa. A mulher sem nome é fruto da imaginação de Abel. Abel, por sua vez, é fruto da imaginação de Osman Lins e a entidade que melhor representa o quadrado. Em um mesmo corpo reúnem-se o mecânico e o orgânico, a cultura e a natureza, o simulacro e o original, a ficção científica e a realidade social, exatamente o que encontramos no romance de Osman Lins, confirma Ermelinda. O corpo da personagem é um disco rígido onde as memórias de Abel são armazenadas sem piedade. Tudo é depositado nela: dor, angústia, revelações, lembranças, alegrias, tristezas. Tudo amontoado numa caótica limpeza físico-espiritual da alma de Abel. Por isso, ela circula numa atmosfera algo imprecisa e nebulosa, a qual não escapam percepções que hoje nos parecem frutos de uma visão premonitória de um novo suporte técnico para a ficção, intimamente relacionado com a estrutura do hipertexto, reitera Ermelinda. Como escreve o próprio narrador, ele se serve à mulher como uma imensa máquina que mói e derrama todo o seu corpo, triturados, os anais do universo, a gigantesca massa de eventos e processos não só do mundo visível, mas do imaginado e do inimaginável. A mulher sem nome é o amor em grau máximo para Abel. Material significativo para explosões emotivo-racionais, o que lhe é causa para inúmeros destemperamentos e alguns vários rumores de desconfiança. Mas não é só a relação com a personagem sem nome que é conflituosa e difícil. Com Ross, alemã, símbolo de um platonismo cru, os percursos que dão para o amor são tortuosos para Abel, muitas vezes nebulosos. Mesmo relacionado ao paradoxo do encontro desencontrado, Ross é o índice da compaixão. Ross é o próprio percurso, a estrada que leva Abel para a vida. Ross é o próprio pássaro Avalovara, no qual Abel viaja por imensidões inestimáveis montado em seu dorso de penas imaginárias. Sem Ross, nem Cecília, nem a mulher sem nome existiriam. Já Cecília é o encontro, a certeza que se chega a algum lugar, mesmo que este lugar não tenha piso, parede, terra. Cecília é também o tempo, por isso é inesgotável e onipresente. Cecília está em Ross e na mulher inominada.
Cecília está no plano do romance de Abel e no plano narrativo que Abel representa, o quadrado. Todas as mulheres de Avalovara são metafóricas, imitações de um desejo. São elas o próprio romance que Abel está escrevendo, ou seja, a viagem e o rio. Uma depende da outra para ser. Uma acontece depois da outra e antes da outra. Após a andança amorosa de Abel, que percorreu Pernambuco e Europa, e que por fim desemboca em São Paulo, ele encontra o percurso certeiro para o amor considerado perfeito. Abel morre e assim todo o mosaico está completo. O bordado terminado. A catedral, com suas naves repletas de simbologias, erguida ao céu dos sentidos. Com Abel morto, a mulher sem nome, Ros e Cecília se libertam do quadrado. São agora somente a espiral. E tudo pode acontecer. Só depende do leitor e de como ele fará a releitura. Ou melhor, só depende de como e para onde ele seguirá. Claro, preso às asas do pássaro mítico de Osman Lins. Quem tiver interesse em ler este texto ou se aprofundar mais, é só acessar o meu blog, o equadordascoisas.blogspot.com, que existe no cyberespaço desde o ano 2007, ok? Como vocês puderam perceber aí nesse jogo que eu fiz com mais duas professoras da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também uma professora da USP, o romance Avalovara não é um romance simples, é um romance que é inovador não só no enredo, na trama, no conteúdo, como também na forma de construção do próprio romance, ok? O romance já vinha ali com sérias dúvidas a respeito de sua vida, se haveria mais espaço no mundo para o romance, quando o Osman Lins resolve pensar sobre o fazer do romance. Então, esta é a minha dica para hoje. Fiquem à vontade para comentar, para discutir aqui comigo estas minhas impressões, que a gente vai fazer o máximo para interagir. Continuemos em casa, cuidemos-nos. Um forte abraço a todos e vamos ler mais sempre. Até!